TopoCAD 2000 e o comando estilo cota para os dimensionamentos. No menu de topo, clique com o botão esquerdo, no ambiente dimensionar, carregar estilo. Já no menu de painéis, observem que após o acionamento, ambiente dimensionar, estilo TopoCAD 2000 para carregar estilos de cotas. E já no menu de botões, observem, estilo TopoCAD. Mas antes do acionamento, o que devemos observar? Com o comando Dimension Style, que é o de estilo de dimensões. O acionamento poderá observar que com o D Enter ou D espaço foi feito. O que vocês podem observar é que no ambiente Modify, que significa modificar, existem as abas para que possamos alterar, passando de lines até as tolerâncias. Conforme a quantidade de informações a serem alimentadas em cada um dos ambientes das abas, pode observar que fica na casa de centenas de combinações até que vocês ajustem a um tipo de estilo de cota, definindo até mesmo a precisão. Porém, ficamos reféns apenas da utilização desses dois modelos. Então, primeiro, a demonstração de uma das linhas. Para acionar as cotas angulares, pode ir em Dimension e Align. Se quiser fazer o acionamento por comando, DAL. E aqui observem, o padrão da layer ficará por conta da layer escolhida para os objetos de polígonos que os usuários utilizaram. E ele absorve um padrão. E o que vocês podem observar também é o tamanho. Fica abusivamente grande em relação à folha e o tamanho do polígono que vocês estão vetorizando. Como padronizar isto? E um primeiro apontamento que devemos observar é quanto à escala. Sempre que não for informado uma escala padrão para o seu desenho, o TopoCAD automaticamente parametrizará de escala 1 para 500. Mas o que recomendamos é que o usuário faça a escolha da escala conforme polígonos em relação à sua prancha escolhida para o desenho. E agora o que observamos é a respeito da cota de dimensão utilizada nos padrões ISO ou Standard. Mas quando definimos o estilo TopoCAD de cotas, vocês poderão observar no acionamento de Dimension Style ou estilo de dimensionamento que haverá habilitação para outros tipos de utilização. E aqui a observação mais contundente quanto à cota, com as linhas de chamadas laterais e a linha de base para o numeral, e aqui o acionamento apenas do numeral. Vamos aos exemplos. Primeiro com as cotas. Set Current para marcar. O acionamento pode ser feito aqui em Dimension, Align. E aqui já podemos observar direto a diferença em relação quanto à cota anterior sem algum tipo de padronização para a cota atual. Repitam o comando utilizando o botão de espaço ou Enter, que repetirá o último comando. E observem também através da OSNAP, com acionamento do F3, para que obtenham as miras e façam a vetorização colocando as informações de segmentos de retas com as medidas. Agora, para o exemplo, vamos ao outro acionamento. O comando D Enter. E agora alterem. Das linhas de chamadas de cotas para os 100 linhas. Set Current. Para diminuir a poluição do desenho, vamos remover a cota anterior.
Seguimos com as vetorizações. Uma primeira observação. Ao não parametrizar para o acionamento do primeiro clique de OSNAP de vetor da área e o segundo, vocês observarão que é possível haver um deslocamento. Para repetir os demais, basta acionar novamente o comando. Mas observem que, se não for estipulado o afastamento, vocês poderão manter próximo ao segmento de reta. Então, o primeiro clique, um segundo acionamento, e repetindo o clique ao final, o valor da medida fica próximo à linha. Repito o comando. E aqui está o padrão. Mais uma vez a observação quanto às medidas em relação ao polígono, para o afastamento que aqui ficou evidente. E aqui vocês têm a padronização de cotas. Agora uma outra observação em outra escala. Para este segundo exemplo, mantendo os padrões anteriores, observem que o polígono está um pouco diferente, o polígono está ligeiramente diferente, mas a relação devido ao tamanho da prancha e a escala anterior e também o tamanho das cotas mantém as mesmas referências e o mesmo tipo de padrão. O que devemos observar após a alteração da escala para que a gente faça de fato escala 1 para 2000. Clique no menu de topo, escala unidade e 1 para 2000. Aqui foi assumida essa unidade. Observem a relação do tamanho da cota com relação à que será gerada posterior. No momento que foi utilizado é o padrão ISO 25. Existe também o padrão Standard, como mencionado anteriormente. Agora faremos a definição do estilo de cota. E ele assumirá aqui foi gerado. E com isso, o estilo de cota TopoCAD assumirá as propriedades conforme mencionado através da padronização de escala. E aqui observem a relação, obviamente ficando muito maior. Então é muito importante que vocês observem sempre o padrão da escala o padrão de escala utilizado em relação à escala informada em prancha. Então é muito importante que os usuários façam a relação de padrão de layer conforme a relação do polígono e escala definidas. Novamente a troca Agora vamos repetir uma sequência com a escala 1 para 2000, porém utilizando das layers sem as linhas de chamada. Percebam também uma diferença.
Percebam também uma diferença em relação à definição. Quanto ao estilo de cota utilizado e o número de casas decimais posterior à vírgula. TopoCAD 2000 e até o próximo tutorial.